Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 12. Versículo 1 até o versículo 9, na minha versão diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Aqui, irmãos, começa a história de Abrão, que posteriormente teve o seu nome mudado, junto com o da sua mulher, para Abraão, e o da sua mulher de Sarai para Sara. E a trajetória de Abraão, ela foi marcada pelo seu relacionamento com Deus. Um relacionamento que se distingue devido à sua fé. Abraão foi um homem de fé. Ele é tido até os dias de hoje como o pai da fé. Ele foi chamado por Deus para receber uma terra por herança. E Abraão atendeu esse chamado divino, ele obedeceu e saiu. Saiu para um lugar que Deus ainda não tinha lhe mostrado. Ele tomou aqui uma decisão que influenciou indubitavelmente a humanidade, a raça humana. Ele, obedecendo ao chamado divino, ele tomou uma decisão única e irreversível, e que nos traz à tona um exemplo, talvez um dos maiores exemplos, uma das maiores lições de vida. Qual lição, pastor? A de viver pela fé. Abraão foi salvo pela fé e viveu pela fé. E a Bíblia diz lá em Hebreus 10:38 que nós temos que viver pela fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, diz lá a palavra do Senhor, a minha alma não terá prazer nele. Então essa talvez é uma das maiores lições que o exemplo, que a vida de Abraão nos traz, devido a essa decisão que ele tomou de atender ao chamado do Senhor, um chamado divino. Ele vai para um lugar onde ele não sabia onde era. Ele toma uma decisão difícil, uma decisão arriscada, mas uma decisão que influenciou toda a raça humana, toda a humanidade. Amém? E esse é o tema da mensagem, um chamado de Abraão. Por que Deus o chamou? Talvez por pelo menos 3 motivos. Primeiro, porque Deus estava preocupado com a salvação deles. Segundo, porque Deus tinha um propósito de abençoar através de Abraão todos os povos e famílias da terra, conforme está aqui no versículo 3. E de fato Deus faz isso. Nós aqui também somos filhos de Abraão pela fé, porque cremos, temos fé semelhante à fé que ele teve. Amém? Por isso que ele é pai de multidões. Abraão teve Isaque,
Isaac, Jacó, Jacó, 12 filhos, que se transformaram em 12 tribos. Essas tribos se tornaram um povo chamado de povo hebreu. Quando esse povo hebreu saiu do Egito, entrou na terra prometida, se tornou uma nação, se estabeleceu como nação. O nome dessa nação é Israel, que significa governado por Deus, fica no centro do globo terrestre. E dessa nação veio o Messias, Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Então Deus cumpriu esse propósito. Deus chamou Abraão porque ele queria estabelecer um povo seu e desse povo trazer a sua palavra e o Salvador. E de fato, Jesus nasceu em Belém de Judá e depois morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Deus chamou Abraão porque a vida de Abraão seria um grande exemplo para nós. Abraão foi um homem de fé. Nós vamos ler, se você ler toda a história de Abraão, você vai ver que ele tomou várias decisões, ele foi obediente, ele foi um homem de fé. Ele foi o primeiro homem a crer que Deus ressuscitaria o seu filho, quando o mesmo Deus exigiu que o seu filho fosse sacrificado. Deus disse: olha, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, leva no Monte Moriá e lá sacrifica ele para mim. E diz o texto que ele prepara tudo, prepara os animais, prepara a lenha, e diz para os servos ficar, que vai só ele e Isaac, e diz: olha, vocês ficam aqui no pé do monte, nós vamos subir, depois voltaremos para cá. Ele disse no plural, subir no plural e descer no plural. Ele estava crendo que iria subir com seu filho, iria sacrificar o seu filho como Deus assim lhe mandou, mas depois ele estava crendo que Deus iria ressuscitar o seu filho e ele iria descer com seu filho. Foi o primeiro homem a crer na ressurreição. Tamanha a fé que esse homem tinha. Esse chamado de Abraão foi um chamado para que Abraão se separasse da corrupção. Deus diz assim para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele estava em Ur dos Caldeus, uma cidade bem desenvolvida para a época, uma cidade idólatra. Segundo a história, a tradição rabínica, o pai dele, Terá, era um homem que fazia e vendia ídolos. Então era uma cidade idólatra. E agora Deus se revela para Abraão. A Bíblia não diz como ele se revela, mas Deus se comunica, Deus se revela para Abraão, e essa revelação faz com que aquelas outras crenças que estavam ao redor de Abraão se tornassem uma insensatez. Ele agora crê no único Deus. E não faria sentido ele estar naquele meio de corrupção, numa cidade cheia de idolatria. Então esse chamado é um chamado para que Abraão se separasse da corrupção. E Deus, do mesmo jeito, nos chama para também nos separarmos e vivermos uma vida de santidade. Amém? Deus nos chama para vivermos uma vida de santidade. Olha aí para o seu irmão e diga assim: nós temos que viver uma vida de santidade. A vida de fé, irmãos, exige separação total daquilo que é mal e exige dedicação total àquilo que é santo. São coisas que não podem estar juntas, não tem associação, não podem estar em comunhão. Nós também não podemos pegar as coisas da nossa velha vida e tentar trazer para a nossa nova vida em Cristo Jesus. Também não dá certo. Quando nós tentamos trazer as coisas da nossa velha vida para a nossa nova vida, iremos ter problemas. Eu digo isso porque me parece que Abraão, ele obedeceu a Deus, mas ele não obedeceu a Deus por completo. Ele está dando um pequeno passo na fé, mas ele
sai da casa do pai dele, ele sai de Ur dos Caldeus, mas ele leva quem com ele? O sobrinho, que mais na frente vai lhe trazer problemas. E enquanto o sobrinho estava com ele, ele não tem uma plena comunhão com Deus. Depois que Ló se separa dele, ele passa a ter uma plena comunhão com Deus. Ele passa a ter mais visões e receber mais promessas de Deus. Então Ló representa justamente isso, as coisas da velha vida que nós queremos trazer para a nova vida, só que são coisas que vão nos trazer problemas e dificuldades. Então, não há comunhão entre luz e trevas. Servir a Deus exige separação total daquilo que é mal e dedicação total àquilo que é santo, àquilo que agrada a Deus. E Deus nos chama para vivermos em santidade. Você é santo. Ninguém recebe? Você é santo. A palavra santo não significa perfeito. Aí não dá. Ninguém é perfeito. Até Abraão teve erros aqui, já no começo ele teve alguns erros. Ele mentiu no Egito, ele mentiu 2 vezes. Ele teve erros. Ninguém é perfeito. Mas ser santo significa ser separado. E nós temos que buscar uma vida de santidade. Isso é algo gradual e progressivo. Significa dizer que, à medida que estamos servindo a Deus, o tempo vai passando, nós temos que viver uma vida de mais santidade ainda. O tempo tem passado, você está aqui dentro da igreja e você tem que viver uma vida de mais santidade possível. Porque Deus, Ele é santo, e como diz lá em 1 Pedro, Ele é santo e nós também temos que ser santos. Amém? A gente não pode fazer concessão para o pecado. Aí tem problema. Às vezes a gente faz isso, concessão. Não, isso aqui tudo bem, eu deixo. Isso aqui vai continuar fazendo parte da minha vida. E Deus está dizendo, não é para fazer parte da sua vida. O pecado não é normal. O pecado não é normal. Amém? Pode estar normal para as pessoas lá fora, mas mediante o conhecimento que nós temos da palavra, a gente sabe que o pecado fere a santidade de Deus, nos afasta, nos desliga de Deus. Olha o que diz aqui o texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 em diante. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não dá para andar junto. Não dá para andar junto. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz, você é luz, com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ao capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, olha, nós temos as promessas de sermos filhos e filhas do Todo-Poderoso. Com essas promessas devem nos levar a nos purificar, diz o texto, de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você entendeu? Amém? Então a gente tem que se separar mesmo. A gente tem que viver uma vida diferente do curso desse mundo. Uma vida de santidade. Aqui não está proibindo
de termos amizades com pessoas que não são crentes. Mas mesmo essas amizades, elas têm um certo limite. Aqui está dizendo que não dá para a gente aprovar certos comportamentos, não dá para a gente ser cúmplices de certas coisas. A gente, pelo contrário, a nossa posição é de denunciar o pecado. Amém. Deus chamou a Abraão para se separar daquela corrupção de idolatria. Esse foi o chamado que Deus fez para Abraão. Deus chamou Abraão e deu promessas para Abraão. Deus disse: olha, eu vou te mostrar uma terra, eu vou te fazer uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção, quem for teu amigo eu vou abençoar, quem for teu inimigo eu vou amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui já é uma promessa que hoje nos alcançou. Porque de Abraão veio o Messias, e o Evangelho foi anunciado por todo o planeta Terra. E hoje nós somos benditos por causa dessa decisão de Abraão de servir a Deus. Então Deus é um Deus de promessa. Ele chama Abraão para se separar, e Ele chama Abraão porque Ele queria abençoar Abraão. Só que como é que Ele vai abençoar Abraão se Abraão estava num lugar que ele não queria, que Deus não queria? Para Deus abençoar Abraão, Abraão tinha que sair daquela cidade idólatra e ir para o lugar que ele queria. Deus tem promessa para você, mas você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja. Você tem que sair do pecado e ir para o lugar onde Deus quer que você esteja. E Deus, Ele quer abençoar Abraão. Ele está sinalizando aqui promessas para Abraão, para que Abraão fosse uma bênção, não só para si, mas também para os outros. Deus quer te abençoar. E Deus, Ele não abençoa sem propósito, Ele nos abençoa com propósito. Por isso que quando Deus te abençoar, não seja crente avarento, não seja um crente medíocre, mesquinho. Abençoe os outros também. Amém? Deus é um Deus de promessas. E aí Abraão, ele atende aquele chamado obedecendo. Ele obedece. Nós temos falado muito disso aqui. Mas é uma palavra-chave, obedecer. É uma palavra pequena, fácil de ser entendida, mas convenhamos, né, irmãos? Difícil de ser cumprida. Pastor, o que Deus quer de mim? Pastor, o que Deus quer que eu faça? Olha, sabe o que Deus quer de você? A obediência. Quando você olha lá para Gênesis capítulo 3, qual foi a única exigência que Deus fez? Qual foi, irmãos? A obediência. Meu irmão, obedece, ajusta a tua vida, se alinha à vontade de Deus, à palavra de Deus, obedece. A obediência encurta a bênção. A obediência é os trilhos por meio do qual corre as bênçãos de Deus. A obediência, ela controla as promessas na Bíblia, porque a maioria das promessas bíblicas, elas estão condicionadas a uma atitude nossa de fé e de obediência. Muita coisa vai acontecer na sua vida se você obedecer. Eu libero essa palavra, muitas coisas vão acontecer. O milagre vai acontecer, a bênção vai chegar, as janelas dos céus vão se abrir, a porta vai se abrir se você obedecer. Obedeça. Tem até uma frase que a gente brinca, é melhor obedecer do que... Eu também digo assim, que quem quebra princípio sai quebrado. É melhor obedecer. Abraão obedeceu. Aí você diz assim, mas foi fácil, pastor. Não foi fácil não, foi uma decisão difícil. Porque analise comigo, ele era um sheik, um homem que tinha riquezas, dinheiro, súditos, servos, animais. Naquela época era incomum um clã familiar se dividir. O ideal era que a família se mantivesse unida para manter as riquezas e se proteger dos ataques dos inimigos.
Ele era o filho de Terá que iria receber a herança do pai. Ele estava na casa dele, vivia bem, com segurança. Agora Deus manda ele ir para um lugar de incerteza. Deus não diz onde. Escute, Deus não disse para ele onde. Deus não disse para ele quando. Deus não disse para ele como. E Deus não disse por quê. Então, essa decisão aos olhos naturais da gente é loucura. Ele deixa a segurança pela incerteza. Mas Abraão tomou essa decisão. Ele disse: eu vou obedecer. Você tem que obedecer. Deus não disse onde. Deus não disse a terra. Olha, aquela terra ali. Não disse. Quando? Deus também não disse. Como? Deus também não disse. Ele era idoso. A sua mulher estéril. Eles eram o casal mais improvável para aquela promessa. Pastor, eu sou muito improvável, nada vai dar certo para mim. Escute, a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 em diante, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, os fracos, as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Deus escolhe as coisas vis, desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Ele escolheu, foi você mesmo. Eu sou muito improvável. Não, você pode ser improvável, mas vai dar certo para você. Porque Deus é contigo. Então Deus não disse quando. Deus não disse como. Ele era velho. Não tinha Viagra naquela época. Não tinha amendoim. E Deus nem disse por quê. Mas Abraão obedeceu. Diga assim, ele obedeceu. Glória a Deus. Abraão obedeceu. Obedeça. Pastor, eu não entendo. Deus, ele não dá explicações, ele dá promessas. Se você tomar a atitude de obedecer, mais na frente você talvez entenda. Abraão, ele teve fé. E nós vamos ver aqui, através das atitudes de Abraão, as características de uma verdadeira fé. A verdadeira fé, irmãos, ela se baseia na palavra e nos conduz à obediência. Ele ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus, e obedeceu. Essa é a característica de uma verdadeira fé. Basear-se na palavra e nos conduz à obediência. A verdadeira fé nos leva a mudar. A partir dali, Abraão e Sara assumiram um compromisso de obedecer ao Senhor. A verdadeira fé nos leva a mudar. A verdadeira fé nos leva a assumir um compromisso. Diga assim comigo, compromisso. Hoje essa é uma palavra que está, na verdade, em extinção. Ninguém mais quer compromisso. E eu não digo só em relação à igreja, em relação a tudo. Os jovens não querem compromisso com o trabalho. Os homens e as mulheres não querem compromisso com o matrimônio. Os pais não querem ter filho porque não querem ter compromisso com filhos. Hoje tem pessoas que não querem ter filho mais. Parece que não é bênção. A Bíblia diz que é bênção. Mas para algumas pessoas, não, filho, Deus me livre. Porque não quer assumir compromisso. As pessoas não querem assumir compromisso no ministério da igreja. É uma palavra que está em extinção. Ou então as pessoas fazem declarações de compromissos enfraquecidas. Elas declaram compromisso, mas logo desistem do compromisso. E a fé nos leva a ter compromisso. O que seríamos de nós se Abraão não tem um compromisso com Deus? O que seria de nós se os nossos irmãos passados não tivessem se comprometido em servir a Deus? Nós não estaríamos aqui. Então assuma compromisso, se envolva com a obra de Deus. Assuma compromisso, isso aqui foi Deus que nos deu, para a gente estar aqui, para a gente gostar. Eu não vejo a hora do culto acabar. Pare com isso, venha para cá e queira que o culto não acabe. Termine o culto, toma um café, conversa, não tem pressa, tem gente que parece um foguete. Cadê o irmão? Às vezes eu saio para cumprimentar, já foi. Parece que ele estava assim, doido para acabar o culto. Tem exceções, tá, irmãos? Mas tem uns que parecem assim, meu Deus, glória a Deus, acabou. A gente está orando e a pessoa dá até um glória a Deus, amém, no final do culto.
No culto todinho ela fica calada, mas quando a gente ora assim, que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, amém, está encerrado o culto, aí a pessoa, glória a Deus, aí ela se alegra. Tem crente assim. Ei, assuma compromisso com o ministério, com a obra de Deus. Amém? Pastor, o que eu vou receber? Nada do homem, mas vai receber galardão de Deus. Nada de mim, nem do pastor Armando, mas de uma coisa eu tenho certeza, vai receber galardão de Deus. Você pode estar na portaria, alguém pode dizer assim, não, o trabalho de portaria não é relevante. Para Deus é. Porque para Deus não é o que a gente faz, é como a gente faz, é a motivação por trás do que a gente faz. Você faz com amor, você traz aqui um copo com água com amor, você está na portaria com amor, você está lá na salinha com amor, você limpa aqui a igreja, você vem com prazer e com amor. Então tem uma coisa para te dizer, Deus vai te abençoar e tem galardão para ti lá no céu. A fé nos leva a mudar, nos leva a ter compromisso. A fé, terceira característica da fé verdadeira, a fé verdadeira nos conduz ao objetivo. Deus disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai, sem saber para onde ia, mas ele estava rumo ao objetivo e ao propósito que Deus tinha para ele. E qual era o propósito, pastor? Qual era o objetivo? Se apossar da terra prometida, que hoje é Israel. E lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 23, diz que o povo se apossa da terra que Deus tinha prometido para os seus pais, ou seja, para Abraão. A fé nos conduz ao objetivo. A fé, ela também nos coloca em movimento. Não dá para vivermos uma vida de fé estagnada, parada. Não, ela nos coloca em movimento. Se você ler o texto, você vai ver aqui os verbos que aparecem no texto. A partir do versículo 4, você vai ver assim: assim partiu Abrão. No final do versículo, saiu de Harã. No versículo 5, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Preste atenção nos verbos. Versículo 6, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém. Versículo 8, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. Versículo 9, depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Então, o texto vai mostrar verbos que ele está se movimentando. Partiu, saiu, chegou, passou, moveu-se, caminhou. A fé nos coloca em movimento. Abraão estava sempre em movimento, em circunstâncias desafiadoras que lhe levavam a depender de Deus. O cristianismo não tem nada a ver com conforto ou comodidade. A vida de fé nos leva a sempre encararmos novos desafios. E esses desafios nos imprensam e nos levam a depender de Deus. Ele invocou o nome do Senhor, pedindo orientação ao Senhor. E Deus orientava, dava graça para ele. Então a fé nos coloca em movimento. Movimente-se. Como é que está a sua fé? Você está que nem um crente beato que só vem para a igreja e volta? Bate no banco, levanta e volta? Não está legal. A sua fé tem que fazer você se movimentar. Pregar, fazer, trabalhar, ganhar. A fé nos coloca em movimento. Amém? A fé verdadeira nos leva a adorar. A Bíblia diz... Deixa eu achar o versículo que agora me perdi. Versículo 7. No versículo 7 diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. Aí o versículo diz: e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aí no versículo 8, mais na frente diz: e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor.
A fé nos leva a adorar. Abraão, onde ele parava, ele fazia um altar e adorava a Deus. E a adoração regular nos leva a lembrar qual é a vontade de Deus. Ela traz manutenção para a nossa vida espiritual. Aliás, o que é interessante aqui em relação a Abraão, é que Abraão ele vivia em tendas, e onde ele parava, ele construía um altar para adorar a Deus. Isso aí é figura da vida do crente, porque nós somos peregrinos, nós não somos daqui. Ele vivia em tendas, ele não tinha uma terra própria, ele era peregrino, ele era estrangeiro, e isso se refere a nós também somos peregrinos. A nossa casa e a nossa morada não é aqui, aqui nós estamos de passagem. Então a tenda simboliza isso. Aí depois ele faz altares para glorificar e adorar a Deus. Isso mostra que ele era um cidadão do céu. Nós somos cidadãos do céu, nós não somos daqui. Amém? Louvado seja o Senhor, que Deus te abençoe. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé. Talvez Deus queira te levantar como Ele levantou, escolheu e levantou Abraão e Sara para serem pai e mãe de multidões. É um desafio, mas se você obedecer, Deus vai te dar graça. Se você obedecer, Deus vai te abençoar. Se você obedecer, Deus vai ser contigo. E eu libero essa palavra sobre a sua vida. Deus te chama também. Deus te chama para ser um pai e mãe de multidões. Deus te chama para romper com a comodidade, com a mesmice. Deus te chama para romper com o pecado. Deus te chama para ganhar vidas. Eu sou improvável, mas Deus é contigo, Ele te escolheu. O próprio Cristo disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos enviei para que vades e deis fruto. Deus te escolheu, Deus te chamou e Deus é contigo. Amém? Tenha fé. Tenha fé. Creia, diga: eu creio, pastor. Está fraco. Diga assim: eu creio, pastor. Se você não crê, mas fale para você se convencer. É sério. Comece a falar: eu creio na promessa. Deus quer me tirar do lugar que eu estou e quer me levar para outro lugar. Os nossos desafios são igualmente reais como o de Abraão. Talvez Deus não esteja te chamando para ir para outro estado ou para outro país, tá, irmão? Mas você vive desafios no seu dia a dia igualmente reais aos desafios de Abraão. Desafios que exigem fé e obediência para você vencer, para você romper. E Deus tem promessa, Deus tem bênção, Deus tem a vitória. Mas você tem que ter fé, você tem que obedecer. Aí Deus vai entrar com o poder dele, com a onipotência dele, com a onisciência. Aí Deus vai operar. Amém? Diga assim: eu recebo esse milagre em nome de Jesus.